Por que os testes de coloração dão errado, dá resultados diferentes? Se você chegou a esse vídeo é porque você ou já fez o teste e deu mais de um resultado, às vezes até muito diferente um do outro, ou você é consultora e está insegura na hora de realizar o teste. Eu vou te explicar alguns motivos pelos quais o teste de coloração pessoal pode dar errado. Primeiríssimo deles, e eu trouxe aqui na prática para te mostrar, se for presencial o teste, é os kits de tecidos. A gente compra lá do estúdio um kit de tecidos e muitas vezes as cores são muito parecidas. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Esse aqui é o inverno frio, esse aqui é o inverno brilhante. E se a gente for colocar rosa com rosa aqui do lado, eles são muitíssimo parecidos, tanto que você praticamente não consegue diferenciar um do outro. Na hora de fazer o teste, quem é que decide qual dos dois é a cartela da pessoa? Isso é um problema, na minha opinião, se eu só tiver como métrica o kit de tecidos. E veja que não é só desse estúdio aqui não. Eu tenho aqui outro kit de tecidos, que é de outro estúdio. Olha o rosa do inverno frio e olha o rosa do inverno brilhante. Eles são praticamente iguais. Os azuis também, ó, são praticamente iguais. Ou seja, você vai ter dúvida na hora de aplicar se você só usar essa métrica. Segunda coisa, a luz que a consultora usa. Muitas usam luz artificial. Essa luz artificial ela tem que imitar a luz natural. Então tem lá uma configuração que é utilizada para imitar a luz natural. Agora, muitas dessas luzes compradas no mercado não são de uma qualidade tão boa. Então vai ficar sombra, não vai conseguir visualizar no rosto. Ou mesmo num dia de luz natural, ou seja, a gente precisa estar num dia em que não precisa estar ensolarado, mas que tenha luz natural, muitas vezes tem sombra, tá um dia mais fechado, e aí aquela luz não é suficiente para a consultora colocar no rosto da pessoa e visualizar o efeito do rosto, o efeito da cor no rosto da pessoa. Afinal, a cor ela tem informação de luz. Com a luz natural, reflete a cor no rosto, combinado, né, com a cor do nosso sangue, que é o que vai refletir as cores. A gente precisa ver o resultado, ou seja, eu preciso, consultora, ver o resultado, mas a minha cliente também. Para ela ficar segura, ela precisa ver também. Ainda voltando para o kit de tecidos, tem esses kits que eu estou mostrando para vocês são bons kits, ou seja, os melhores do mercado. Mas tem kits que o claro não é claro, o escuro não é escuro, o suave não é suave, ou seja, vai confundir a consultora. Muitos kits às vezes são coloridos e aí tem uma cor clara no meio de uma cartela profunda, uma cor suave no meio de uma cartela intensa, porque afinal é difícil você achar um tecido que realmente tenha a cor daquela cartela de cores. Então, esse é um outro fator de dificuldade. Além disso, muitas vezes a consultora não sabe ainda, né, por falta de experiência, visualizar no rosto da cliente. Ou então, a própria cliente, ela vai direcionar. Muitas vezes ela não gosta de uma cor, ela vai expressar isso, por isso que eu não gosto muito de perguntar. Ou então eu pergunto, mas é gosto pessoal? Ou você acha que realmente não fica bom em você? Porque as cores geram memória afetiva. Então, por exemplo, eu não gosto de vermelho. Aí eu vou fazer o teste, coloco o vermelho no rosto da cliente, ela vai fazer uma careta. E isso, às vezes, se eu não estou muito segura, se eu não consigo ainda visualizar o resultado, afinal tem que ser muito... claro que não é no espelho que a gente visualiza, muitas vezes a cliente fala assim, mas eu não consigo ver sozinha. Claro que não, né? Porque a gente tem um olho treinado e vai fazer com muita calma para a gente conseguir visualizar as nuances, né? Se fosse tão nítido, muitas vezes como aparece no celular, a gente ia conseguir de cara achar o teste, o resultado. E além disso, a gente ainda tem a variação possível. Então, por exemplo, muitas vezes, bom, o escuro fica bom para mim, eu tenho certeza que o escuro fica bom. Mas escuro quente ou frio? Escuro intenso ou suave? Porque afinal os tons secundários também importam. Então, nessa variação de tons, se eu não conheço muito bem as cartelas de cores e a diferenciação entre elas, é possível que eu dê um diagnóstico errado, né? Que eu dê um resultado errado e, portanto, a cliente sai com a cartela errada, né? E a cartela não muda ao longo da vida. Vou gravar um outro vídeo, talvez até quando você estiver assistindo esse, já vai estar gravado esse, que é uma pergunta também comum que as pessoas me fazem. A cartela muda ao longo da vida? Não, ela não muda, mas isso eu explico em outro vídeo. Bom, tecidos que não são tão bons, eu diria que é o primeiro no teste presencial o resultado. Luz que não é boa é o segundo resultado. E inexperiência, tanto da consultora muitas vezes ou da cliente que vai induzir ao erro quando não gosta de uma cor, embora aquela cor pode ser que fique bem no rosto dela. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Acaba indo por simpatia da cor e não é isso, né? Claro que
A gente precisa encontrar no nosso coração as respostas, né? Porque se eu não gosto da minha cartela, tem algo estranho. Então eu preciso entender qual é a minha memória afetiva daquela estação ou daquelas cores para conseguir entender se é só gosto pessoal ou realmente a cartela tá errada. Isso também é um assunto para outro vídeo, talvez até já tenha gravado, porque é uma pergunta, né? E se eu não gostar da minha cartela de cores, né? Eu posso não gostar da minha cartela de cores? Bom, essa é outra dúvida também. Mas nos testes online, a gente vai ter um outro problema. Aliás, esse é um tema de outro vídeo. Vou gravar em outro vídeo por que os testes de coloração online podem dar errado, né? Acontece de dar errado. E aí também tem a ver com a hora de tirar foto, tem a ver com ajuste de câmera dos celulares, que esse é um assunto para outro vídeo, tá? Procura aqui no meu canal se eu já tiver gravado. E aí, vou me apresentar agora, né? Quem é essa pessoa que tá falando tudo isso? Bom, eu sou a Jéssica Valentini. Hoje, né, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, são 5 anos que eu sou consultora de coloração pessoal. E eu comecei por entender que tinha uma afinidade com cores, né? Eu fiz o meu teste, eu era repórter de TV. E aí fiz o teste de coloração pessoal. A primeira coisa que eu entendi foi por que eu tinha um armário de trabalho e um armário de casa. Afinal, no trabalho eu usava aquelas cores neutras que todo mundo usava, porque eu achava que eram aquelas cores que tinha que usar no trabalho. Quando eu comecei a usar as cores da minha cartela, que é uma cartela mais viva, mais intensa, eu comecei a ser notada, elogiada, o meu interior ficou mais autoconfiante, e aí, com certeza, me apaixonei pelas cores e resolvi me tornar consultora de cores. Primeiro conciliando as duas áreas, mas aí surgiu um outro tema que é a simbólica das cores. Talvez você já tenha visto algum vídeo meu sobre isso, que fez meu coração pulsar, e aí eu falo que hoje eu comunico cores, eu comunico alegria, porque o que eu fui percebendo quando eu me tornei consultora de cores foi que as cores falam sobre nós. E aí eu fui buscar na natureza onde estavam as cores de cada cartela e entendi que a minha cartela, que tem vermelho como uma das cores principais, significa que essa cor tá na pimenta. Então vocês já sabem um pouco sobre mim só falando no nome pimenta, que está na arara também. E aí você percebe que pimenta e arara têm algo em comum, que elas têm entre aspas, um significado comum. Também tá nas flores, e flor e arara e pimenta têm algo em comum. Ou seja, o teu coração, eu não preciso explicar nada para você, embora tenha uma explicação científica, racional. Se você conhecer o meu método, você vai entender. Se você conhecer sua cartela de cores, você vai saber, pela simbólica das cores, que tem um autoconhecimento profundíssimo, escondido na sua cartela de cores. E eu te convido a conhecer um pouco mais, porque tem tudo a ver com autoconhecimento. E aí, que quando eu faço o teste, fica em dúvida entre duas cartelas, porque pelo kit de tecidos é normal ficar em dúvida, eu começo a descrever o meio do inverno e o final do inverno, a diferença entre o inverno frio e o inverno brilhante, e a pessoa tem certeza, não, eu sou o inverno brilhante porque eu sou assim, ou eu sou o inverno frio porque eu sou assim. E aí a gente percebe que a simbólica das cores tira qualquer dúvida, porque o começo do inverno tem um propósito, o meio do inverno tem outro, o final do inverno tem outro, e outras cores que estão na cartela de cores ou outros lugares da natureza vão ajudar a pessoa a se entender. Ou seja, não é sobre cores o meu método, é sobre você. E isso foi algo que eu desenvolvi, portanto você vai conhecer através do meu trabalho, né? Até agora era cores, mas não é sobre cores, é sobre cada um de nós. Já tenho um livro escrito, já tenho muitos vídeos que você vai ver nesse canal, muitas lives, então se você quiser se encantar como eu, né? Perceber como Deus é perfeito, como tudo está relacionado, então me procura que eu vou te atender com muito carinho e você vai ver quantas respostas a simbólica traz de dúvidas do nosso coração. Então não é só estética a cor, ela explica os desejos mais profundos do nosso coração. É autoconhecimento puro e eu te convido a conhecer um pouco mais o meu trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo.